Meus irmãos, para nossa reflexão, vamos ler o livro 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, via o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, via o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor nosso Deus. Amém. O título da mensagem é Um Pai Descuidado. Deus é o Criador da família. Ele constituiu a família para adorá-lo e obedecer os seus ensinamentos e seus mandamentos. O primeiro casal pecou contra o Senhor, e a desobediência acompanhou toda a geração. Quero, nesta oportunidade, falar sobre o sumo sacerdote e juiz de Israel, cujo nome é Eli. Este servo de Deus foi escolhido pelo Senhor para esta missão honrosa: prestar culto ao Senhor, dirigir os trabalhos da casa do Senhor em Siló. Eli, como sumo sacerdote, desempenhou a sua missão, porém, como pai, foi muito descuidado. Falhou quanto à correção dos seus filhos, que eram apenas 2, Ofni e Finéias. Lendo os textos bíblicos do capítulo 2, versículo 12 a 17, e do versículo 22 a 36, observamos o que fizeram os filhos do sumo sacerdote e o comportamento do pai em relação aos seus filhos. Seus filhos eram também sacerdotes. Eles eram homens maus, não tinham bom testemunho de vida diante de Deus e nem diante do povo de Israel. Eles eram obreiros degenerados, despreparados para a obra de Deus. Agiam sob a influência da carne e da jovialidade e se envolviam em atos imorais da sexualidade com as mulheres na porta da tenda da congregação. Os filhos do sumo sacerdote eram gananciosos e sedentos pelo poder e davam maus exemplos para o povo que servia ao Senhor. Eli, o pai deles, sabia e via o mau comportamento dos seus filhos, mas nenhuma providência ativa de correção dos filhos ele tomou. Até advertiu os filhos, mas não corrigiu. Ele não tomou nenhuma decisão firme contra os filhos. O escândalo provocado por eles crescia e Eli, o pai deles, apenas assistia. Eles foram desobedientes a Deus e ao próprio pai. Eli foi um mau pai. Não zelou pela obra de Deus. O Senhor nosso Deus, vendo tudo acontecer, determinou a morte dos filhos de Eli, e ambos morreram no mesmo dia. Além deles também morreu o sumo sacerdote, que na época possuía 98 anos. Ele deveria ter destituído seus filhos do ministério, mas não fez. Deus se sentiu desonrado
desrespeitado tanto pelo sumo sacerdote como pelos seus filhos. E diante de tudo o que aconteceu, o Senhor nosso Deus resolveu agir com rigor. Meu irmão, você se considera um pai cuidadoso ou um pai descuidado para com seus filhos? Nós que somos pais, criemos os nossos filhos segundo os ensinos das Escrituras, ensinando para eles temerem e obedecerem a Deus, dando sempre bom testemunho de vida para todos que nos cercam. Vamos ser o exemplo da obediência a Deus, como também ao seu Filho, o Senhor Jesus, para todas as pessoas, andando com decência, com honestidade, com pureza, com amor, humildade. Meus irmãos, oremos pelos nossos filhos, que o Senhor nosso Deus nos ajude a criá-los para serem exemplos do bem, da paz e da obediência, pois é agradável ao Senhor nosso Deus todas as coisas que fazemos para agradar ao Senhor nosso Deus para sempre. Amém.